Então, vamos começar o nosso estudo do Evangelho de hoje. Nós estamos no capítulo 16. Parece que foi ontem que nós começamos o Evangelho, já estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, esse capítulo, ele vem logo depois do capítulo Fora da caridade não há salvação. No capítulo Fora da caridade não há salvação, Jesus, ele nos chama atenção para várias questões que envolvem a postura do cristão, né? E Kardec também faz uma análise interessante sobre as orientações de Jesus, quando ele deixa bem clara a questão da importância de estarmos atentos às necessidades mais primárias e básicas dos nossos irmãos, quando ele fala, né, que teve fome, me deste de comer, estava com frio, me agasalhaste, estava na prisão, foste me ver, né? Então, ele está falando de necessidade básica, e não tem como interpretar isso, e que isso é a prioridade, é a primeira coisa que nós temos que fazer. Então, a igreja, depois, ela veio e fez uma, vamos dizer assim, uma releitura disso, colocando que a salvação estaria dentro da igreja, fora da igreja não há salvação, né? Então, Kardec vem e rebate tudo isso. Em seguida, no capítulo 16, ele coloca que não é possível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon, quem é Mamon, né? Mamon significa toda a expressão de prazer que a matéria nos proporciona, tudo, qualquer coisa. Prazer conjugal, prazer relacional, prazer de comer, prazer de dormir, prazer dos espetáculos ruidosos que nós estamos vendo aí agora, né? Carnaval, essas coisas, todo esse prazer que vem de fora, isso é mamon. E a caridade é algo que ela exige uma introspecção, porque você tem que estar atento, você tem que estar vigilante, você tem que estar, vamos dizer assim, percebendo o seu entorno, percebendo o companheiro que está ali, qual a necessidade real dele, né? Então não é possível, porque você não pode virar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo, né? Ou você está num estado de introspecção, de percepção, de atenção, de meditação, ou você está num estado de extroversão, que é o que o prazer proporciona. É por isso que não é possível. É impossível, do ponto de vista da própria ciência, da neurociência, né? Não dá. Você não pode estar em movimento e estar em inércia ao mesmo tempo. Ou você está em movimento e está em inércia. É aquilo do 1 e 2 só, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. O mais vem do maligno. Significa justamente isso, né? Não é um moralismo, é porque não dá. Ou você está numa, ou você está em outra, né? E essa questão de servir a Mamon, para os religiosos em geral, ela foi ficando muito, assim, sutil, ela foi se revestindo de justificativas de variadas dimensões. E muitas justificativas, todas revestidas de grande poder de persuasão, vamos dizer assim, de convencimento das pessoas, né? Que então tínhamos que fazer igrejas suntuosas para isso, para aquilo, para aquilo outro, que aqueles que representavam Jesus na Terra tinham que ter grande poder, porque, enfim, as justificativas. Então, que era obrigatório servir a igreja, porque se você não serve a igreja, você não está servindo a Deus, como se fosse a mesma coisa, né? Então, depois também se veio assim, uma outra interpretação. Não fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Mas fora de qual verdade? Então, a igreja também trouxe
mais isso que a gente chama de um sofisma, para poder subjugar as pessoas mais simples. Qual verdade? A verdade que era imposta pelo clero, né? E que depois, o que nós vemos hoje, né? Todas as igrejas, todas as outras divisões religiosas do cristianismo também que surgiram a partir da própria Igreja Católica, elas acabaram trazendo esse vício, né, de que fora da verdade delas não teria salvação, né? E quem é que pode dizer que tem o domínio, a propriedade da verdade, estando na Terra, né, sendo da humanidade terrena? É ninguém, né? Então, Allan Kardec coloca isso bem. Então, quando ele vem agora falando que não é possível servir a esses dois senhores, ele está dando sequência, né? Aí nós vimos sobre o item que fala da salvação dos ricos, que é quando Jesus, em Lucas, fala sobre isso, né? Que é impossível servir simultaneamente, porque é simultaneamente, por isso que você não pode estar em movimento e em inércia simultaneamente, no mesmo minuto. É claro que tem momento que nós estamos servindo a Deus, tem momento que nós estamos servindo a Mamon, isso aí é da nossa natureza, mas ao mesmo tempo, não dá, né? Então, você, por exemplo, não pode ser religioso, né? Dizer que serve ao Cristo de Deus e apoiar ideias, por exemplo, de aborto, né, de não preservação da vida, essas coisas. Então, aí a Kardec coloca a questão da avareza, né, que quando nós estamos com Mamon, essa relação nossa com o prazer, ela se torna uma relação tão cristalizada na matéria, né, que nós a pessoa, o avarento, ele ama tantas coisas materiais que ele nem usufrui daquilo. Ele não usufrui. Por exemplo, ele tem um anel de brilhante, caríssimo. O anel mesmo, ele fica no cofre. A pessoa sai com só com uma imitação daquele anel. Caso for roubado, né? Não é assim? A maioria é assim, não usufrui. Então, o avarento, ele gosta de acumular as coisas para dizer que tem as coisas. Então, esse é o avarento. E aí Jesus conta, né, aquela parábola, né, daquele homem que ficava olhando, embevecido para os seus celeiros e pensando, nossa, quanta coisa eu acumulei, o que eu faço com tanta coisa agora? Aí ele fala assim, e agora, o que eu vou fazer, né? Gente, olha quem está aparecendo, da mão. Vocês estão vendo aqui? Um pretinho. Ih, mamãe. Estão vendo aqui, da mão? Ele fica escuro, ninguém vê. Então, ele fica olhando para aqueles celeiros dele, embevecido. E aí o Senhor da vida fala assim, coitado, ainda hoje vão pedir sua alma, e você pensando aqui em celeiro, né? Pensando aqui em guardar um monte de bens para deixar de herança para os teus filhos, que vão dilapidar tudo. Então, é isso, né? O avarento, ele não consegue. Por exemplo, primeiro nós começamos a trabalhar para manter a nossa sobrevivência, né? Para manter as nossas necessidades, aquelas necessidades que sejam reais, né? Tanto que tem no Livro dos Espíritos, o necessário e o supérfluo, né? O homem sábio, ele consegue identificar o que é realmente necessário para ele e o que é o supérfluo. O avarento não, o avarento ele sempre está precisando, né?
sempre está necessitando. Nós temos algum grau de dificuldade de enxergar se nós vamos realmente precisar daquilo ou não, né. Então, ter essa condição de enxergar o que é que nós verdadeiramente necessitamos, vai ficando cada vez mais difícil quando nós começamos a ter muitas coisas, começamos a desfrutar de muito conforto, não é? A civilização, ela nos traz conforto e ela nos traz muitas necessidades também, e necessidades que são reais. Existem necessidades, que decorrem da civilização, né. Mas, como saber se não estamos avançando? Eu penso que uma coisa importante é saber a hora de parar, e isso é tão difícil. Por exemplo, saber a hora que a idade chegou e que nós temos que agora, então, dedicar a nossa experiência, os nossos recursos, que ainda temos, pouquinho que a gente tem, né, já na vida, na idade mais terceira idade, mais provecta, então, nós dedicarmos esse recurso de saúde ao Cristo, né, a Deus. Mas, se nós estamos ainda saudáveis e estamos desfrutando de uma posição, na sociedade um pouco de prestígio, se ainda temos vigor para tocar negócios, nós temos que ter muito cuidado, porque é muito difícil parar, muito difícil. A pessoa só para se ela adoecer, né. Quer dizer, eu estou falando no geral, tem as exceções, mas não é fácil. Você vê uma pessoa se aposentar com idade que ainda lhe permita se dedicar integralmente ao Cristo, né. Então, o Divaldo conta de uma, e isso é avareza, isso é o avarento, ele já acumulou tanta coisa, agora ele quer continuar acumulando poder. Às vezes é aquela pessoa, né, na família, que ele sempre controlou o fluxo familiar com o seu poder financeiro, enfim, né, de alguma maneira, todo mundo em volta. E o que que acontece, né, se ele sai dessa linha, às vezes a pessoa tem medo de perder essa hegemonia que ele tem ali no núcleo familiar, né. E também vem as críticas da família: "Mas como que, né, que vai agora, vai virar fanático, vai ficar só por conta da religião", né. Não é fácil. Então o Divaldo, ele contou a experiência dele, uma vez eu contei aqui a experiência dele, não vou recontar, mas depois ele contou também, de uma senhora, né, lógico que o Divaldo conta histórias, são histórias, são arquétipos, às vezes aquilo nem aconteceu, mas ele conta para nos ensinar, né, assim como Jesus também contava histórias. O Divaldo conta muitas histórias. Ele contou de uma senhora que esteve na mansão, né, ela ainda estava, vamos dizer assim, eh, saudável, né, numa idade que ela ainda tinha muito vigor, muita energia, e ela disse: "Ai, Divaldo, eu sei que eu ainda virei trabalhar na mansão, ainda venho te ajudar, eu quero ficar aqui nesse trabalho social, mas ainda não chegou a minha hora. Eu ainda tenho outras coisas para fazer, ainda não sei o que, tal", né, a questão material sempre, né, do trabalho, eh, e eles que era uma pessoa que tinha muitas posses, e ela disse assim: "Quando chegar a hora eu virei, né, eu vou me aposentar das coisas do mundo", e ele olhou, ele viu que ela já podia se aposentar, né. Aí aí ela falou: "Daí eu venho", daí ele falou assim: "Olha, cuidado para que quando a senhora se decidir a vir trabalhar, a senhora não tenha que trazer consigo uma enfermeira junto, porque senão nós vamos ter que cuidar da senhora. Ao invés da senhora nos ajudar, a senhora vai ser um problema a mais, né, vai estar tão doente, tão cheia de coisa". Então,
É isso, né, o que que Jesus quer de nós? Ele quer o nosso dinheiro? Não, porque Jesus é o governador do planeta, né. O que Jesus deseja de nós é o nosso suor. E como é que nós vamos dar o nosso suor se nós estivermos entrevados em cima de uma cama, porque já estamos com toda a nossa energia vital usada e entregada, e está correto aí o verbo, usada e entregada para César. Se nós demos tudo para César, não demos nada para Deus, né. Então aí, quando a gente vem para auxiliar o Cristo, a gente está sem condições orgânicas, físicas, já está perto de morrer, ou seja, vamos levar a nossa alma, né. Então é isso, aí nós vamos ler aqui a parábola dos talentos, que ela é muito interessante, porque ela também está dentro desse contexto dos bens que nós recebemos, e bens materiais e recursos em geral, né, que são talentos, nada mais do que isso. E o que eles significam nessa nossa trajetória diante do Senhor da vida. Então, eu vou ler aqui a parábola, ela está no item 6 do capítulo 16. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, isso é importante. De acordo com a capacidade de cada um, ele deu o talento, né, que ele precisava. Ele partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que recebera 1, cavou um buraco na terra, e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e que colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabia que ceifos onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, veja que a expressão que ele usa é servidor inútil.
para quem o talento não teve utilidade. E qual é a utilidade que a vida nos pede com relação aos nossos talentos? A questão é essa. Porque Jesus faz essa parábola falando aqui de dinheiro, falando de colocar no banco, né? Mas qual é a utilidade do talento? O nosso talento, ele deve se reverter em quê? Não é? Então, às vezes, a pessoa, ela tem recurso financeiro, por exemplo, e ela fala assim: "Não, mas o meu recurso financeiro está lá, tô acumulando, está rendendo juro, correção monetária", mas não é essa a utilidade que a vida está pedindo. Nós temos que ter sabedoria para entender qual é a utilidade da riqueza. E isso é tão real, que no próximo item, o item 7 desse capítulo do Evangelho, o tema, né, assim, o título é Utilidade Providencial da Riqueza. Para que a riqueza existe? Certo? Qual é a utilidade que temos que dar para ela? Isso que nós vamos ver amanhã. Então, esse que pegou essa riqueza e ele enterrou, ele pode ter feito muitas coisas com esse que ele tinha, mas ele não deu a utilidade que a vida que a vida exigia dele e de todos nós. Então, nós temos que ir lá para o Livro dos Espíritos e olhar sobre qual é o objetivo da nossa reencarnação, a razão pela qual encarnamos. Encarnamos para quê, né? E nós fazemos muitas confusões quando vamos analisar o que é que nós estamos fazendo aqui. Confusão no sentido, não é de ficar difícil de entender, assim, é no sentido de misturar as coisas, confundir mesmo. Confundir os conceitos, pegar os conceitos e colocar junto como se fosse um só. Exatamente como a igreja, né? Fora da verdade nossa salvação, fora da igreja nossa salvação, quando na verdade é fora da caridade. Nós não podemos confundir esses conceitos, misturar eles. Uma coisa é fora da igreja, outra coisa é fora da verdade, outra coisa é fora da caridade, né? Então, muitas vezes, nós centramos o objetivo na nossa encarnação, na nossa família consanguínea. Vivemos para a família. Isso é nobre? Isso é, mas definitivamente ninguém nasce para fazer somente isso. Isso é uma forma de enterrar talento. Tanto que Jesus vem em Estranha Moral, né, falar, né, que talvez em algum momento a vida nos peça para que nós venhamos abandonar pai, abandonar mãe, abandonar filho, abandonar marido, abandonar mulher, se a vida nos exigir isso, né? Por quê? Porque o nosso propósito aqui é servir ao progresso da Terra. Progresso da Terra. E servindo ao progresso da Terra, progredimos. Deixando claro que não é possível progredir individualmente sem estar trabalhando a serviço do progresso da Terra. Então, às vezes nos enleamos nessas questões, às vezes também nós também justificamos a nossa ausência, o talento que nós temos para a religião, nós enterramos para gastarmos as nossas energias vitais no trabalho remunerado, né, nas nossas profissões,
em tudo que temos, né, enfim. E aí a pessoa se torna aquele workaholic, né, aquela pessoa que trabalha, 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 e aí, lógico, a hora que sobra, as migalhas, né, as sobras, aí ele dedica ao Cristo. Mas também ninguém nasce para isso. E aí qual vai ser a justificativa? Não, mas olha, eu estou aqui, eu trabalho, meu trabalho atende tantas e tantas pessoas, eu também estou ajudando o progresso. Mas isso é um sofisma, né? Isso é sofisma. Porque nós temos que entender que durante um período nós temos que criar sucessores, pessoas que nos sucedam, que venham, que assumam nossos lugares, e que, quando estivermos bem experientes, essa experiência tem que ser usada com sabedoria, tem que ser transmitida. Nós temos que ser os anciãos dos grupos, não é? E se estivermos ensinando as pessoas a ganhar mais dinheiro, a fazer mais coisas e coisas, tudo isso que um vendaval vem e leva, que um terremoto destrói, que não fica, como diz Jesus, pedra sobre pedra, quando ele falava do templo de Jerusalém, porque tudo que nós fazemos na matéria vai ficar, não tem uma obra que esteja inteira, nada, né? Nem pirâmide, nada. Então, o que é que nós podemos passar de real, né? Senão essas experiências que foram para nós transformadoras, nos iluminaram. E aí, para isso, precisamos estabelecer espaço, estabelecer tempo. Mas se estivermos servindo a Mamon, se estivermos desfrutando do prazer que os cargos públicos, que as posições sociais, que as viagens intermináveis, eu digo, às vezes, tem pessoas que parece que encarnou para ficar de férias na Terra, né? Tinha um parente meu, falei assim, esse daí ele está de férias na Terra, né? Ele era uma pessoa ótima para final de semana, assim, quando tinha alguma festa, ele vinha, ele era maravilhoso. Só que chegava na segunda-feira, ele continuava de festa, sabe? E assim ia. E a vida dele era essa, né? Então, muitos de nós, então, na verdade, gostamos desse ambiente, né? De mais multidão, de mais ruído, ou mais ou menos, enfim, de conforto. Gostamos, são as chamadas fugas, né? As fugas, todas as vezes que nós empreendemos algo assim, fora de nós, estamos fugindo. E aí, então, estamos sempre indo, mas nós nunca chegamos. A verdade é essa, estamos sempre cansados, sempre precisando ir de novo. E aí, tendo sempre que recomeçar aquela rotina no grupo com o qual estamos. Então, todas essa vigilância nós vamos ter que ter, porque é cada vez mais sutil isso é muito sutil, perceber, né, que momento que nós estamos sendo enganados por nós mesmos, né. Porque os orientais, eles dizem assim, né, nós podemos nos equivocar, não há problema nenhum em errarmos, e nós vamos errar e vamos nos equivocar muito. Nós só não podemos mentir para nós mesmos. Nós não podemos dar explicações para determinados comportamentos nossos e dar uma base que ela não é real, quando nós já sabemos que aquilo não é verdade, né? Que o que a gente queria mesmo era outra coisa. Então, nós não vamos enganar a vida. Então, enterrar esse talento, ele é muito mais do que simplesmente você pegar um recurso que você podia usar e multiplicar e não fazer isso. Ele vai muito além, é você ter aquele recurso, às vezes você até utilizar ele, mas não dentro daquilo que é a providência, né? Aquilo que seja
o para que você recebeu aquilo, né. Então é isso, meus amores. Vocês querem fazer mais alguma colocação?